A paz do Senhor, queridos. Que bom estarmos juntos e a gente está em tempo de guerrear pelas nossas famílias. Eu sei que, inclusive, quero também agradecer o favor que o pastor Fábio fez, colocando no grupo o livro sobre Jezabel. Eu tinha me esquecido e minha esposa está lendo até através dele. Nós sabemos que quando nós guerreamos pela família, nós temos que passar pelo ataque, ou não bem o ataque, o confronto de Jezabel, que é estabelecimento dos princípios contra os atos proféticos do Senhor, contra a palavra do Senhor. E a gente sabe que quem que vai vencer no final dessa batalha? Os que são fiéis. Diga amém. Tem algum fiel aqui? Diga amém, em nome de Jesus. O fiel vai receber a coroa da vida. O fiel vai ter vitórias na face da terra. Então, nós estamos envolvidos por uma batalha que está todo dia na nossa vida, mas de vez em quando o Senhor nos relembra e nos dá novas estratégias. São dias de guerrear pela nossa casa. E eu gostaria muito que nesses dias, se você puder, e você pode, e convidar os seus parentes. Pastor, eu não tenho parentes aqui, como eu também não tenho, mas você pode influenciá-los pelo Facebook, você pode ajudá-los a receber a palavra do Senhor, mandando essa palavra desses dias para a vida deles. Mas o que nós sabemos é que essa é uma batalha que a vitória é nossa, porque a família não é nossa, ela é do Senhor, e o Senhor nunca perdeu uma batalha. Ela não é somente a minha ou a sua família, que é uma bênção que Ele nos deu, não é, pastor? Mas o projeto, o propósito é de Deus. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado, pode ser confundido. Então eu gostaria que você ficasse de pé. E se você está perto do seu familiar, se não tem problema. Você está perto de alguém que é o seu familiar, que é teu irmão em Cristo, a tua irmã em Cristo, em nome de Jesus, seu familiar espiritual. E nós vamos clamar. Clamar é o quê? É colocar o coração agora com a voz na ponta da língua e colocar para fora esse pedido. Amado, nenhum de nós consegue ter uma família feliz sem Jesus. Ninguém. Mas se você tem Jesus, a sua família é feliz. A gente precisa saber onde nós estamos na batalha. Então eu queria orar, e depois também peço que a minha esposa venha aqui para orar, para que haja manifestação também no meio das mulheres. Só vai orar pelos homens, pastor? Não. É porque eu tenho visto durante os anos de ministério, e aqui também, o quanto muitas irmãs e irmãs são fiéis na batalha durante anos de oração pela família. Você também precisa de fortalecimento. Não que o homem não seja, mas perdoe, eu faço parte do gênero. Diga amém, em nome de Jesus, claro, né? Mas nós somos mais relapsos muitas vezes. Não é que devemos ser, mas somos. Então nós vamos orar por toda a casa agora. Depois nós vamos orar também para que a sua família possa ser estabelecida como o reino de Deus na terra. Eu peço que a minha esposa depois olhe pelas irmãs, fortalecendo a intercessão das irmãs. Eu sei, se você está em Cristo, minha irmã em Cristo, principalmente se alguma parte da sua família, o seu cônjuge não serve a Deus ainda, a sua batalha não é fácil. Quem sabe você está também sozinho e a única pessoa que você tem, que é você no meio de uma guerra toda dessa, mas a vitória é sua. Não desanime. Vamos orar. Pai, nós estamos clamando ao Senhor nessa manhã. Nós levantamos um clamor pela nossa família. Nós sabemos que família é pai, mãe, filhos, mas também todos os nossos familiares sejam alcançados agora, Pai. Que a presença do Senhor seja quebrada em nome de Jesus. E nós rejeitamos o espírito de Jezabel no nome de Jesus de Nazaré, que tenta matar profetas, que tenta matar o propósito de Deus, que tenta segurar a liderança masculina e fazer do homem simplesmente alguém que não é o cabeça.
Senhor, nós não estamos aqui pregando, nem orando para que o homem seja bruto, que nada disso, mas nós estamos pedindo ao Senhor que haja uma unção renovada sobre os homens, que a presença do Senhor venha de maneira poderosa, trazendo governo sobre os homens, levantando homens intercessores, homens profetas, homens pastores, homens evangelistas, homens apóstolos, homens que se levantem na presença do Todo-Poderoso Deus, para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como já ouvimos agora há pouco o pastor dizer aqui, pastor Fábio. Pai, no nome de Jesus, fortalece a estrutura espiritual familiar, tudo aquilo que vem sido quebrado, tudo aquilo que vem tentado, sido levantado por Satanás para destruir a família, hoje nós clamamos e ordenamos que caia por terra, em nome do Senhor Jesus, cujo toda a família no céu e na terra leva um nome. Nós clamamos a Jesus, que venha sobre nossa casa, que toque as nossas famílias, que toque os nossos filhos. Jesus, estende a sua mão agora, Jesus, estende a sua mão agora sobre o homem, sobre a mulher, sobre os filhos, quebra o jugo, vai curando Jesus, vai libertando Jesus, vai transformando as nossas vidas conforme a glória do Senhor. Senhor, se alguém aqui se perdeu no meio do caminho, hoje vai ser encontrado pelo Senhor. Pai, se alguém aqui perdeu a força, agora recebe força do Senhor, porque o Senhor está no meio do povo, louvado seja o seu nome. Toque também pessoas em casa agora, Senhor, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão, Pai amado, viajando com o pastor Elias. Senhor, guarda o teu servo mesmo. Jesus, nós estamos pedindo ao Senhor que o teu fogo venha, que o seu fogo venha. Oh, a unção de Deus está entrando na sua casa. Você crê? Quero ouvir um amém? Uma unção renovadora, um novo tempo da água do rio, um rio mais profundo, um tempo onde você vai ver o que a presença de Deus pode fazer, um tempo onde você vai ser chamado aquele que trouxe a presença manifesta, como foi Obed-Edom. Nós clamamos por isso. Serão 21 dias em que os vícios sairão das nossas famílias. Serão 21 dias que o pecado será quebrado em nossa casa. Estão sendo 21 dias de graça, de vitória, de unção, de poder, para a glória e honra do Senhor Jesus. A glória e honra do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós, Senhor Deus, clamamos também nessa manhã, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, das nossas irmãs, Pai. Eis-nos aqui, ó Deus, como representantes do Senhor nessa terra, Pai. Como embaixadoras de Cristo, ó Deus, como mulheres, ó Deus, que amam, que servem, que buscam, ó Deus, que pagam preço, ó Deus, pelos nossos, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, eu quero clamar por a vida de cada irmã que aqui está, Senhor Deus. Cada uma das irmãs que estão online, cada pessoa, Deus, que representa, Deus, a tua casa aqui em Jersey, ó Pai. Eu quero clamar, Deus, para o fortalecimento espiritual, Deus. Deus, que os joelhos das minhas irmãs sejam fortalecidos, ó Deus, para que elas possam orar, para que elas possam clamar, para que elas possam estar na brecha, Senhor Deus, clamando pelos seus filhos, pelos seus esposos, pelos seus familiares, ó Deus. Deus de poder e graça, eu clamo ao Senhor, Deus, para que o Senhor fortaleça as mãos, o trabalho com que as minhas irmãs têm feito, ó Deus, para que prospere, para que seja multiplicado, ó Deus, 30, 60, 100 por um, Deus, assim como a tua palavra, Deus, promete para nós, ó Deus. Deus, que o Senhor possa mesmo, Deus, abençoar essas irmãs, ó Deus. Que nessa campanha, Deus, elas ouçam a tua voz. Que os seus ouvidos, coloquem a mão nos seus ouvidos, minhas irmãs. Que os seus ouvidos sejam destapados.
Que toda surdez espiritual caia por terra em nome de Jesus. Que os seus ouvidos sejam abertos. Que você ouça a voz do Senhor com clareza em nome de Jesus. Que os seus olhos, coloque a mão nos seus olhos, que os seus olhos espirituais se abram. Que você consiga enxergar o reino do Espírito. Que você possa ver aquilo que o Senhor quer te mostrar. Que aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, aconteça nesses dias de oração e jejum. Que os seus lábios, coloque a mão nos seus lábios, que os seus lábios falem palavras de vida. Palavras que são declaradas através da Bíblia, palavras do Senhor, palavras de vida sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre os seus. Assim eu declaro na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos liberar as crianças, mas só um minutinho. Vamos manifestar nesse lugar a cultura da bênção? O que é isso? Põe a mão sobre seu filho um dia e fala: eu te abençoo. Você vai aprender muito hoje. A presença do Senhor vai estar sobre a sua vida. Não tem filho aqui ainda? Não tem problema não, daqui a pouco vai ter 4, 5, 6, em nome de Jesus, né? Quando casar. Cadê? Né? Pode ir na bênção. Pode ir, crianças. Pode se assentar, queridos. Amém. Estamos em 21 dias de jejum, como você está vendo. O jejum pode ser parcial, ou seja, você tira uma das refeições, café da manhã, ou almoço, você tira uma das refeições, e esse é o parcial. O jejum pode também ser específico. Você gosta de alguma coisa? Café, chocolate, refrigerante, doce, McDonald's, todas essas coisas, assim você jejua, tira isso da sua alimentação durante 21 dias. Quais são os pedidos que você recebeu aqui? Ora por salvação, reconciliação, vida espiritual, vida sentimental. E você também deve estar vendo na sua vida, se você já tem um pouco de discernimento espiritual na sua família, alguém que o inimigo tem usado muito. E não é para você simplesmente brigar com essa pessoa que não vai resolver nada, nem ficar falando. Você vai orar para essa pessoa, colocar em jejum e oração, vai pedir ao Senhor tempo para que você possa falar. Eu tenho orado para que Deus possa revelar o poder dele sobre nossa vida e também falar com a minha família. E Deus tem dado sonhos proféticos para minha esposa, exatamente coisas que eu já tinha tido algumas revelações anteriormente. Mas não pode falar, nós falamos. Mas quando Deus fala é melhor. Quero ouvir um amém, em nome de Jesus, né? Quando Deus fala é outra coisa, né, pastora Wanda? Já mudou o ambiente espiritual. E exatamente o que eu estava vendo há alguns anos, agora ela tem visto. Primeiro que nem sempre eu vejo as coisas de maneira correta. Eu não sou Deus. Então eu preciso de confirmação, diga amém, em nome de Jesus. Eu preciso de ser servo de Deus em todas as coisas, né? Não vamos mistificar que a gente vê tudo perfeitamente. Não é assim, né? E a gente não quer errar, e por isso que a gente espera sempre no Senhor. Mas coloque alguém especificamente para que haja manifestação direta de Deus. Peça a Deus a salvação dessa pessoa. Você ama essa pessoa? Amém, amada? Claro que sim. E que essa seja uma transformação poderosa. A promessa é: derramarei do meu espírito sobre toda a posteridade. Posteridade é futuro ou família, depende da tradução. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Em Isaías 44, verso 3. Nós teremos a semana toda e ainda a outra. Na última semana teremos aquela semana de clamor juntos. E vamos para o Face das 10 da manhã. Quem se lembra, diga amém, em nome de Jesus, né? Entrando em batalha, em guerra, em peleja. E Deus é fiel. Que Deus nos abençoe para que tudo isso aconteça em nome de Jesus. Amém? Diga: Senhor Jesus, fale comigo. Como eu posso
guerrear pela minha família. De vez em quando a gente pega receitas prontas de bolo espirituais e pensa que vão dar certo. O que é isso? Vou ler 40 vezes o Salmo 40 para ver se eu tenho paciência. Pode ser uma coisa que dê muito errado, porque a Bíblia não foi feita para isso. Não é um amuleto, somente que você pega uma parte dela e você aplica aquilo. Quando nós falamos em dias de campanha, nós não estamos falando aqui que nós somente acreditamos que Deus vai agir nesse tempo. Seria um absurdo. A gente não acredita que o que Deus vai fazer, tudo vai se completar em 21 dias, que pode ser mais do que você pediu. Quero ouvir um amém, em nome de Jesus. Mas Deus ainda tem mais para você. Ele tem mais para as nossas vidas. Então o que a gente tem que entender? O mundo espiritual é dinâmico, Deus também é. A gente precisa entender que se nós não estamos avançando na batalha, é porque está faltando muitas vezes ouvir o Senhor, que vai te dar uma nova estratégia de guerra. Saber quais são os princípios da palavra de Deus. E como é que Ele vai colocar diante de você aquilo naquele tempo. Esses são dias de guerra? São dias de guerra. São dias de buscar o Senhor? Sim. Eu me lembro de que muitas vezes, orando ao Senhor, eu tenho declarado que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Atos 16. Essa tem sido uma verdade. São acho que 28 anos declarando isso. Declarando e profetizando que os meus parentes, que a minha família vão servir ao Senhor com integridade. Que os meus parentes vão todos se converter e vai ser tudo pregador do Evangelho. Pastor, quem disse isso para o Senhor? Jesus. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Depois que eles se converter, vão pregar o Evangelho. Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Eu estou só concordando com o futuro profético que Jesus determinou. Eu estou declarando que a minha família vai ter um monte de pastor. Só para você ter ideia, minha mãe biológica era espírita, abria centros espíritas e hoje é missionária para a glória e honra de Jesus. E olha que disseram que isso seria impossível na minha família. Impossível. Mas eu aprendi a liberar o que a palavra de Deus diz, não aquilo que eu recebi como herança cultural. Então eu olho para os meus parentes e falo, esse vai dar um bom pastor, hein? Olha o jeito que bebe, a hora que for cheio do Espírito Santo, aleluia. Se está bebendo assim, olha que o Espírito Santo cheio, pastor, vai viver carregado da presença. Olha isso daqui, como gosta de falar mal dos outros, olha que pregar, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, vai quebrar tudo que é ação maligna. A gente começa a ver as situações do mundo espiritual e que não que a gente concorde com eles assim, mas que existe uma manifestação melhor. Deixa eu perguntar para você, a sua família é imperfeita igual a minha? Levanta as duas mãos aí, por favor, em nome de Jesus. Então você vai ter que, fala para o teu irmão, você vai ter que profetizar muito, irmão, você vai ter que profetizar muito. É assim mesmo. Ninguém aqui tem família perfeita. Agora, quando nós falamos que eu e minha casa serviremos ao Senhor, e o relógio está correndo, graças a Deus, eu queria trazer uma revelação de guerra para você nessa manhã. E Deus falou comigo muito nessa madrugada, esses dias, sobre isso que eu quero trazer, sobre guerra espiritual. Então preste atenção. Vai te dar uma vontade de levantar, de andar, de conversar, de ir para todo lugar, porque o inimigo não quer que você ouça. Mas para meia hora aí. Fala para o teu irmão, para meia hora, meu irmão. Para. E você vai ouvir a voz de Deus. Não por mim, mas por Ele. Porque Ele é fiel, diga amém, em nome de Jesus Cristo. Então, a salvação, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tem gente que pensa assim, há uma teologia furada, que como eu sou salvo, automaticamente também os meus serão salvos. Isso é chamado de salvação hereditária. Ou seja, automaticamente, como eu sou salvo, meus filhos também vão ser salvos. É assim mesmo? Lógico que não, A salvação não é hereditária. A salvação ela é individual. Cada servo de Deus precisa aceitar Jesus, confessar Jesus diante dos homens, para que ele não o negue diante de Deus. Marcos 10. A salvação não pode ser hereditária, não vai ser. Eu vou ter que comprar um celular maior ou usar óculos, né? Um dos dois. Porque a fé, ela começa onde? Ela começa em casa. Se você ver na Bíblia, onde é que a fé começa? Ela não começa na igreja. Amados, por favor, eu só conheci Jesus na igreja. Eu era idólatra, eu não tinha noção. A igreja é uma bênção na minha vida, foi onde eu aceitei Jesus. Mas a igreja não tem o poder,
de fazer a sua família ser salva. Quem faz isso é Jesus. Porque a salvação não é hereditária. Está todo mundo aqui? Não quero ouvir um amém, em nome de Jesus. O problema não é a igreja. O problema é que nós estamos usando alguma coisa de um jeito que não devia ser usado. Por exemplo, onde é que começava a fé em Israel? Não tinha Bíblia, não tinha escola bíblica, não tinha culto, não tinha a pastora Havana cantando com uma benção. Não tinha. Nem o pastor Fábio fazendo aula de batismo, não tinha. Mas tinha o pai e a mãe em casa, que estabelecia os princípios de todo dia falar daquilo que era do Senhor. Deuteronômio 6. De todo dia trazer isso, até inculcar, ou seja, colocar na cabeça, na cuca, aquilo que devia ser feito. Pastor, mas eu não tenho todo o conhecimento que alguns de vocês têm. Não tem que ter. Você vai recebendo no meio do caminho. Porque toda vez que você ensina, você aprende mais. E é isso que Deus colocou todo dia, para que houvesse na casa de Israel. E como é que devia ser feito isso? Era uma coisa metódica? Agora, galera, parou tudo, a hora de nós ler a Bíblia de joelho, vamos embora, pôr milho debaixo do joelho para doer, para ler. Não, não é assim não. Era no meio do caminho, era andando, era conversando. E também nesse momento à tarde, não podia deixar de falar dos princípios bíblicos. Essa é a principal estratégia de guerra para a sua casa. E eu quero falar sobre isso. Porque os cultos são muito importantes. Por favor, não pense, não estou dizendo isso. São muito importantes. Você não pode deixar de congregar, nem deixar de estar aqui. Hebreus 7:25, não pode. Mas se eu trouxer uma fé para o Benjamin, e eu amo muito o ministério infantil, vejo o desempenho das irmãs aqui, de 1 hora, para ensinar a palavra de Deus para o meu filho. Obrigado pela vida das irmãs. Mas isso não vai funcionar. Por quê? Porque eu estou terceirizando o que eu devia fazer. Para não, irmãs, é assim mesmo. Não é isso. Mas nós estamos terceirizando o que Deus me mandou assumir como batalha. Aí eu aprender o evangelho e trazer o evangelho para a minha casa. Aí eu manter esse evangelho. Toda vez que eu pego uma irmã muito desanimada na fé, eu pergunto: como é que é a vida espiritual do seu marido? Ixi, pastor, só Jesus. É porque quando o marido não cresce espiritualmente, realmente dificulta para a mulher. Trava espiritualmente. Porque falta o quê? Falta estratégia de guerra, como Cristo colocou. Vou falar mais no final. E, irmão, não adianta brigar com ele, é orar também, em nome de Jesus. Conversar com ele. 2 Timóteo 1, verso 5. Como é que eu posso ganhar minha família? Guerrear por ela. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Espera aí, Timóteo tem uma fé não fingida, a qual habitou primeiro na tua avó, Loide, em tua mãe, Eunice, e certo de que também habita em ti. A fé que você recebeu da vovó, da mamãe, está em você, continua nela. Perceba que onde que a fé começou? Diga: em casa. Bora? Onde a fé começou? Em casa. Ela precisa se manifestar em casa. Ela precisa estar dentro do nosso próprio seio familiar. Você tem que criar um ambiente onde as pessoas recebam essa fé poderosa. Eu tenho que transmitir a fé para os meus filhos, para os meus netos e assim por diante, como família eu digo. E são filhos espirituais, que eu preciso discipulá-los, mas também são filhos biológicos, que também precisam ser discipulados. Transmitir a fé que eu tenho. Essa é a maior batalha que você tem espiritualmente hoje em dia. Eu acredito que batalha espiritual, pastor Avanda, é somente para isso, para eu transmitir a minha fé, não é somente para eu ficar brincando de guerra nas estrelas com o diabo. Não, é para que eu possa transmitir a minha fé para a próxima geração. Quem está comigo, quem está entendendo? Isso é tão importante, que transmitir a fé é todo momento. E como é que eu transmito a fé? O que é
que Paulo está aconselhando para Timóteo? Converte o seu coração, assim como alguém um dia converteu o coração a você para te ensinar o Evangelho. Converta o coração dos pais aos filhos. Malaquias 4, verso 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olhe para mim. Coloque a mão no seu coração e fala: converte o meu coração, Senhor, para ensinar o Evangelho na minha casa. Agora fala mais forte, quem sabe melhor. Diga, converte o meu coração para ensinar o Evangelho na minha casa. Isso também tem que acontecer com o filho. Tem que acontecer um renovo entre pais e filhos, voltando a eu ser convertido a ensinar o coração de Deus ao meu filho, e ele ter esse coração liberado. Isso vai acontecer nesses 21 dias, em nome de Jesus. Corações convertidos à palavra de Deus, corações que voltem àquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Sabe por quê? O projeto de Deus é que você vá para o céu. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. Mas tem uma coisa maior. Diga: eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Vamos embora. Diga: eu vou para o céu, mas eu não vou sozinho. Tem alguém na sua casa que fala assim: você vai também comigo. Fala: você vai também comigo. Se não tem, daqui uns dias a sua família vai estar aqui. Eu quero ouvir um amém em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor significa: eu vou para o céu e a minha família vai também. Eu vou para o céu e eu vou levar a família junto. Eu vou para o céu e eu não vou ter a frustração de ser pai ou mãe, ou seja quem for, de chegar no céu sozinho. Eu e minha casa vamos dizer: estamos aqui, Senhor. Pode chamar o nosso nome, como chamou lá embaixo, nós estamos aqui. Essa é a promessa de Deus. Mas para que isso se manifeste, eu preciso converter o meu coração a ensinar o Evangelho. Essa é a estratégia de guerra. Lembra o que Faraó queria fazer? Deixa os filhos. É que muita coisa que vai pedindo popular, senão mas Faraó pediu os bois, que era a prosperidade. O que Moisés falou? Nem uma unha. Se fosse, na minha tradução, Marcelo Frank, nem a unha do mindinho do pé. Nada. Não pode ficar nada para trás. Agora você pode estar perguntando: pastor, e agora? Que eu sou sozinho pregando o Evangelho na minha família. Eu fui sozinho pregando o Evangelho 18 anos, amado. Eu sei o que é isso. O doido era eu. Você que é doido. Não bebe mais, não fuma mais, não faz tudo que não presta mais. Doido. Como é que você ficou desse jeito? É porque eu entendi um princípio em Gênesis 6, de 6 a 8. Com licença. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pisou-lhe em seu coração. Pesou-lhe, perdoa. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de toda a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9, eu acho que eu mandei somente pouco para você, eu tenho mais aqui, se for possível. Você vai perceber que porque Noé achou graça aos olhos do Senhor, Deus o chamou de íntegro, e a partir daquele momento começa um projeto de salvação para a família de Noé e para a vida de Noé. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Todos eram pessoas que não serviam a Deus. Porém, Noé andava com
Deus. Olha para mim, pai, só você que serve a Deus, anda com Deus, Ele vai te honrar. É só você, mulher, uma mulher de Deus, sirva a Deus, Ele vai te honrar. No verso 18, você vai perceber que Noé não desistiu quando soube que tinha que fazer uma arca, numa época que não chovia. Que chuva é essa? De onde vai vir? Vai vir, o céu vai derramar água. Como? Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Oh, glória a Deus. É só você que é íntegro? É só você que não deixou sua fé? Deus tem uma aliança contigo. Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Quem está comigo, diga amém, em nome de Jesus. É só você, não é assim, não, nunca pense assim, é somente eu. Não, já tem eu, oh, aleluia. Eu não vou desistir. Entrarás na arca, tu, os teus filhos. Eles servem a Deus, os filhos de Noé? Não, mas Deus prometeu por causa da integridade de Noé, apesar da casa ser, mas como integridade é Noé. E a tua mulher, e os seus netos, vai todo mundo entrar na arca. Por quê? Porque você tem uma aliança comigo. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Não, acho que dá para levantar a mão, dá para falar amém, eu tenho. Quem aqui tem uma aliança com Deus? Deus está dizendo para você, por causa disso Ele vai te honrar. Aplauda Ele em nome de Jesus. Esse é o princípio. É por causa disso. Porém, a gente vai entender que algumas coisas têm que acontecer. Salmo 78, 5 a 7. Porque Ele estabeleceu um testemunho a Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que a fizessem conhecer os seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das suas obras, mas guardassem os seus mandamentos. Salmo 78, de 5 a 7. Deus falou assim: olha, você tem uma aliança comigo? Ensina essas pessoas a guardarem. E essa aí eu falo estratégia de guerra. Ensina as pessoas a chegarem a mim, que elas não se decepcionem no meio do caminho, parem. E se decepcionar, você vai ser consolo. E aí você vai perceber que essa é a verdadeira batalha. Somente pegar o texto, e nós sabemos que é verdade, temos uma aliança com Deus, Ele vai honrar a nossa família, sem fazer a nossa parte, não vai dar muito certo. Uma primeira geração, a geração de Moisés, ela conheceu Deus de Êxodo 3, verso 15. Se você está ali, ó. O Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Isso aqui Moisés tinha que falar. Este é o meu nome eternamente, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial. O que é memorial? A lembrança que vocês vão ter eternamente de mim, de geração em geração. Essa é a maneira que você vai lembrar de mim. Eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó, eu sou o Deus da sua família, Israel. Queridos, a próxima geração tem que lembrar do que Deus fez em você e continuar seguindo Jesus. A próxima geração tem que aprender a clamar ao Deus dos meus pais. Eu não tive pais cristãos quando eu nasci, mas hoje eu sou um pai cristão. Eu preciso deixar um legado para que as pessoas conheçam o Deus dos meus pais. No sentido de eu agora, eu preciso exercer isso. Essa é a maior batalha. É a batalha de dizer, sabe assim, sabe, o meu filho, os filhos, sei lá, os netos, bisnetos, tataraneto, centaneto, sei lá quantos vai ser. Eu preciso deixar um legado para que eles conheçam o meu Deus. Eles precisam conhecer o Deus que eu sirvo. Pastor, mas as pessoas não querem, mas você quer. Deus tem uma aliança contigo, Ele vai mostrar-se na sua geração. Ele vai mostrar que é possível.
seus filhos biológicos, os seus filhos espirituais. Quando o discipulado for prioridade na minha família. Quando eu quiser discipular o filho, quando dizer, você vai conhecer o meu Deus, porque foi Ele que me salvou, é Ele que me tocou, foi Ele que te deu a nós como família. Você não pode deixar esse Deus, porque esse é o único Deus, não há outro Deus. Isso é discipulado verdadeiro, não é assim não. Hoje em dia eu conheço um monte de pai vacilão, que fala o quê? Não, eu vou falar para você de Jesus, você segue quem você quiser. Está doido? Não, amado. Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não tem outro nome a quem você possa ser salvo. Não é uma escolha de religião, é uma promessa que você vai morar no céu junto com o seu familiar, através de Jesus. Pastor, é uma escolha dele, não tenho dúvida, mas você vai continuar firme. Quem está firme, quer ouvir um amém em nome de Jesus. Você vai continuar falando do Evangelho de maneira estruturada, ou seja, na minha casa eu falo de Jesus, a gente na minha casa só canta a música de Jesus, a gente em casa só louva Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso Senhor. Estratégia definida de guerra quem eu sirvo. Os meus filhos, os filhos dos seus filhos, sei lá quantos vai ter, não estou falando filho geral, vai ter que aprender quem é o seu Deus. E quem é que vai ensinar? A igreja vai ajudar, irmãos. As pregações do YouTube vão ajudar. Você sabia que as pessoas, a maioria delas hoje só vê pregação no YouTube na velocidade 2? É mais rápido que eu pregando. Quem é que é isso? Você acha que isso funciona, mano? Ajuda, mas o que funciona é separar. Opa, eu louvo a Deus quando o Benjamin chama a Sabrina e fala assim, ó, não vai ter um momento de adoração em casa aqui não? E a música do Benjamin desde que nasceu é Galileu, Jesus, é só essa. Tudo bem, cada um pode escolher uma música. Não posso entregar a Sabrina, mas ela escolhe o que eu escolho, não é? Aleluia, depois. Não tem todo o repertório musical, que também não tem muito não. Mas a gente aprendeu a adorar a Deus em família. Mas hoje em dia, Moisés foi princípio de estabelecimento de bênção na família de Israel, Deus dos pais. Quem é que tem discipulado seus filhos? Você ou a internet? Isso para mim também. Ou os gamers, os influencers. Isso vai levar o seu filho para longe do Senhor. O outro lado da corda, segurando é você, olha, não vê isso não. Vamos adorar a Deus. Lá no futuro ele vai dizer assim, sabe porque eu sirvo a Deus? Foi o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe, o Deus que eu aprendi, o Deus que me ensinaram. E esse Deus diz que ainda que ele ficar velho e se desviar, vai voltar para o caminho. Sim ou não? O Deus dos meus pais, o Deus de um pai que sentava com a Bíblia, de uma mãe que, estou dizendo, seu testemunho em casa também tem o seu, por favor. Toda noite antes de dormir pega uma Bíblia que ele consegue ler e uma oração para toda noite orar com ele. Todas as noites. É o Deus da minha mãe, o Deus dos meus pais. Quem sabe você não teve esse privilégio, também não tive, mas dá para ser fiel como Noé foi. A gente precisa entender, se não houver discipulado, o evangelho na próxima geração, quem é a próxima geração? Os filhos, vai morrer. Não adianta falar que está amarrado, está baleado, não adianta. Não entrando na guerra assim. Se não houver discipulado, a próxima geração será fraca espiritualmente.
Por quê? Porque os pais não cumpriram a parte da batalha. É como eu pegar os principais do exército e mandar os recrutas, pastor, e deixar o pessoal principal em casa. Foi o que Davi tentou fazer. A gente precisa parar um pouquinho. Eu tenho mais 10 minutos. Quem me dá mais 10 minutos? Mais 10, por favor. Isso, gente. Ajuda aí. O segundo. Aí você vê o líder Moisés. Moisés era super atarefado, sim ou não? Sim, a ponto do sogro e fala, ó, dá uma maneirada, divide em célula aí, irmão. Vai dar certo desse jeito. Tradução de hoje. Você vai. Mas Moisés, mesmo sendo super atarefado. Quem aqui são pais super atarefados? Sabe o que o Moisés super atarefado fez? Levantou um líder chamado Josué. E quando Moisés, que abriu o mar vermelho, eu queria ter Moisés como líder. Quem também queria? Fala a verdade, pensa bem. Era só falar mal dele que até a terra abria. Pensa, doido. Todo mundo quietinho na igreja, diga amém, em nome de Jesus, né? E aí, e deixa Josué. Josué andou. É a segunda geração. Por quê? Porque Moisés morreu. Antes de chegar à terra prometida, já passou o cajado, não é isso? Não podia entrar, por causa da dificuldade que teve de bater na rocha. Moisés. E Josué, ele realmente começa a ter vitórias enormes, porque recebeu um legado, um discipulado. Se fosse pai e filho, não é, mas que deve ser hoje em dia. Josué, ele realmente viveu na bênção do seu pai espiritual. Diga amém, em nome de Jesus. E Josué chega a determinar que ele e a sua casa, no final do livro de Josué, no capítulo 24, que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Manifestações maravilhosas de Deus também em Josué. Porém, não deixou o discipulado, não deixou um sucessor. Josué não levantou um sucessor. A geração de Josué viveu os milagres de Deus sem os princípios da estrutura de guerra na casa, vamos dizer assim hoje. E sabe o que aconteceu? Vamos para a terceira geração. Eles caíram em pecado. Juízes 2, de 7 a 12. E serviu o povo do Senhor todos os dias de Josué. E todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram depois de Josué, quer dizer, ainda ficou pessoal. E viram toda aquela grande obra do Senhor que fizeram a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timate-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. Você não sabe onde é, também não sei, tudo bem. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor. Fala misericórdia. Onde é que está a geração de Josué? A nova que se levantou agora, não conhecia o Senhor. Fraca. Ei, se você é filho de crente, mas você não conhece o Deus dos seus pais, me perdoe, você precisa fortalecer sua fé. Você pode contar a história das escolas dominicais que você foi, do batismo que você tem, mas como é que você está hoje? Nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal. Olha, Moisés para cá, o povo que viu o Deus poderoso, e agora voltaram a servir os Balaíns, e deixaram ao Senhor Deus de seus. Que nunca aconteça isso na sua casa. Qual que era o propósito de Deus? Ô Moisés, vá no meio deles, para que eles digam, esse é o Deus dos meus pais.
É o Deus a quem eu tenho servido. É o Deus que abriu o mar vermelho. Esse é o Deus que não falhou conosco, nos mandou codornice. Esse é o Deus que tirou a água da rocha. 2 gerações depois, pai, filho e neto já serviam ao mundo, ao diabo. Porque falhou o discipulado. Eu podia parar por aqui, não podia? A 3ª geração foi de mortos espirituais. Ei, se você está tentando resolver o problema familiar somente com os cultos de domingo, de 2 horas por domingo, faça isso, mas eu vou dizer para você, não é suficiente. It's not sustainable. Isso não é. Você não consegue segurar a sua família na fé assim. A estratégia é voltar e parar, e jejuar e orar junto, e buscar os princípios do Senhor, e parar com a palavra do Senhor. Josué faz uma declaração linda: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas os seus servos não foram discipulados para viverem assim. Ei, não adianta você fazer uma campanha e falar assim: a partir de agora todos os meus problemas familiares acabaram. Shazam. Quando a gente não para falar assim: hoje não vamos orar em casa, vamos parar 15 minutos para a gente buscar Deus primeiro. Nós vamos ler e aprender com um livro evangélico. A gente pode te ajudar em tudo isso, e vamos fazer, amém, pastor? Não é? Claro que sim. Mas se não fizer, o propósito de Deus de você e sua casa morar no céu vai falir. Eu não quero que isso aconteça. Então como é que eu faço? Eu começo a me preocupar espiritualmente com minha família hoje. Eu me levanto para jejuar e orar hoje. Eu começo a acionar a bênção de Deus hoje, porque Deus continua sendo fiel. Está todo mundo aqui comigo? A sua 2ª, 3ª, 4ª geração tem que ir para o céu. Que eles encontrem o Deus dos seus pais. Lembrando que filho de peixe não é peixinho, como nós falamos, não tem. Filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho. Eu queria que a gente parasse um pouco agora para dizer como é que, como pai, a gente tem sido espiritualmente, sabe? O que seus filhos veem em você? Como é que você está espiritualmente mesmo? Amado, não tem problema de estar aí no deserto espiritual, não tem. O problema é não clamar a Deus aí. Eu quero dizer para você que eu não aceito que minha 2ª e 3ª geração vão para o inferno. E você também não? Eu não aceito. Porque não é propósito meu, não é teimosia minha. As pessoas têm que conhecer o Deus que eu sirvo. Estou aqui para orar. Se for trabalho maligno, vai embora. Enfermidade, vai cair por terra. Mas a sua responsabilidade tem que ser levantada para dizer: olha, meu filho não está servindo porque eu só trabalhei até agora, eu não consigo nem orar em casa. Minha filha não vem para a igreja, sabe por quê? Porque eu não dei tempo de qualidade de Jesus para ela. É por causa disso, eu reconheço. Não dá para somente culpar pai e mãe, eu sei disso. Não dá. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega a carapuça espiritual e veste agora. O que é isso no português lá do Brasil? Você assume isso. Fala: a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou discipular os meus filhos. Aplauda ao Senhor. Vamos cantar a música, pastor. Pelo menos alegra o povo ficou preocupado ali, misericórdia. Quantos estão comigo? Quantos gostariam de fazer Só devo passar uns 5 minutos. Quantos nessa manhã entenderam a palavra e gostariam, diante do altar, vindo aqui, renovar o seu
compromisso em dizer que eu e minha casa eu vou começar a fazer o que eu tenho que fazer. Sai daí, vem para cá. Falou com Moisés: o Deus dos seus pais me enviou a vocês. Deus dos seus pais, o Deus daquele que você serve, me enviou. Porque eu surria lá, mas que essa unção venha sobre nós. Que a gente volte ao princípio de discipular, de guardar espiritualmente, de falar das coisas espirituais. Sejam filhos físicos ou biológicos, eles vão para o céu. Esse é o projeto de Deus, não pode ser frustrado. Perdoa, Senhor, porque muitas vezes nós não levamos o seu projeto a sério. Perdoa, quem está comigo nessa oração, diga amém em nome de Jesus. Perdoa, porque muitas vezes nós estamos terceirizando isso. Nós estamos tentando que outras pessoas, que um grupo pequeno, que um culto faça isso. Isso nos fortalece também, Senhor. Mas a nossa geração vai conhecer o Deus que nós servimos. Estenda as suas mãos. Estenda as suas mãos. Você vai transmitir Jesus para a sua geração. Quem está aqui para dizer amém, por favor? Você vai transferir Jesus, os ensinamentos de Jesus para a sua casa. Você vai pregar Jesus na sua família. Mas você vai levar o legado do Deus dos seus pais, ou seja, o seu Deus. Chega de fracassar nisso, amados. Isso é fácil, porque Ele vai estar contigo. Haverá resistência, mas Ele vai estar contigo. Ele tem uma aliança contigo. Você vai levar Jesus para os seus parentes, para os filhos, para os netos. O Deus que está vivo em você vai tocar os seus filhos. Levante a sua mão diante dele e agradeça por essa promessa. Se comprometa, amado. Melhor ser chato pregando o evangelho do que ser frio na fé. Lógico que tem né? Dá para falar, mas hoje nós assumimos nossos filhos indo para o céu. Quem aqui tem certeza que vai para o céu? Quero ouvir um amém em nome de Jesus. Tem essa mesma certeza que você vai levar a sua família para o céu. É o seu trabalho de guerra. É o seu trabalho de guerra. Dia após dia você vai pregar, dizendo: olha, eu tenho uma missão. A missão é: eu não vou ser mais relapso, me escondendo atrás do trabalho. Que adianta trabalhar tantas horas, o seu filho está indo para o inferno? O que adianta isso? É hora de parar e ouvir a voz de Deus. Amém. Pastor Fábio. Amém.